Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast odontológico. Eu sou a Camila Leite, acadêmica de odontologia, e hoje a conversa promete. Estamos com uma presença aqui super especial. Vamos falar sobre aqueles procedimentos que muita gente teme, mas que salvam dentes todos os dias, os tratamentos endodônticos. E para isso nós temos a honra de receber a doutora Brenda Evelyn, especialista em transformar canais tortuosos em histórias de sucesso. Seja muito bem-vinda, doutora. Então nós vamos começar o nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, tá? É uma honra poder participar, porque eu acho que assim, são essas oportunidades que dá pra gente falar do amor à profissão, da importância da endodontia e da importância da odontologia, né, como um todo. Então, assim, a conversa vai render. Acredito que vai ser um podcast muito proveitoso. Doutora, antes de entrar no mundo dos canais radiculares, como que foi que a odontologia entrou na sua vida? Foi amor à primeira vista? Foi algo que lhe tocou, uma paixão construída? Não, pior que não, assim, eu morava no interior, né? Mais no interior, né? Eu morava em Tucuruí. E na época lá não tinha faculdade de odontologia. E aí, só que, sabe aquele sonho de criança de ser chamada de doutora, né? A gente tinha esse sonhozinho. Eu falei assim, não ter odontologia, eu ia pra direito, aí, enfim, meus pais não aceitaram. Eu falei, então vamos tentar odonto, e aí pra ver se gosta, né? E aí comecei na odontologia em Belém, me formei em Belém, Pará, né? E aí comecei, e no terceiro semestre eu já me encontrei, assim, é um desafio, né? Então a cada desafio, cada semestre dificultando, e assim, eu sou meio complicada, né? O negócio ia apertando aí que eu ia gostando, então assim... E aí depois do terceiro semestre, aí eu já me entreguei para odontologia mesmo, aí realmente de fato foi amor. Mas não foi amor à primeira vista, não. Foi uma construção. Foi um amor construído. Foi um amor construído. Que história maravilhosa. Doutora, qual a parte favorita do seu dia como endodontista? Olha, como endodontista, como desafio a endo não é fácil, tá? A endo é complicada. Tem vários passo a passo. Eu falo assim que a endo é o coração da odontologia, me perdoe as outras especialidades, mas de fato tá? Só que há uma complexidade muito grande no tratamento, desde o acesso à obturação. Então assim, eu como endo, quando eu estou tratando meus pacientes, para mim, quando eu consigo respirar é quando eu termino toda a minha fase de instrumentação. Porque aí eu vi que eu consegui ali 70% do meu trabalho concluído, porque a obturação aí já é um processo mais fácil, digamos, mas a instrumentação para mim é um desafio, principalmente se a gente está falando de um canal mais atrésico, de um desvio muito grande no terço apical. Então, eu posso te dizer que para mim, como endodontista, quando eu respiro assim, as coisas vão fluir quando eu termino a instrumentação, tá? Que eu consigo chegar na minha lima final ali de forma que eu consegui concluir. Para mim é melhor. Certo, vamos continuar aqui. Hoje em dia todo mundo sabe que escovar os dentes, sabe como escovar os dentes, né? Mas na prática, o que é realmente para você uma boa escovação? Bem, quando a gente se fala de escovação, gente, é engraçado a gente falar isso, porque a gente tem que entender que a escovação não é só o ato de pegar uma escova de dente e sabe? Desde a seleção da escova de dente. Porque se você utiliza, né, a gente ainda tem uma grande falta de informação nisso no meio da sociedade. Porque se a gente utiliza escovas de dentes mais duras, a gente pode acarretar vários tipos de doenças ali. Então a escovação inicia antes mesmo de você pegar a escova de dente lá no banheiro. Começa a escovar, né? Começa lá no supermercado, começa lá na farmácia na hora de você escolher a escova de dente, sabe? Então, vocês como profissionais, né, que vão ser, se Deus quiser, orientar desde o início o paciente a escova de dente, a pasta de dente, a seleção dessa pasta de dente, né? Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de divulgação, de comercialização de pasta de dente, sabe?
essa questão de carvão ativado, principalmente, sabe? Porque eu não sei, eu não entendo o que aconteceu com essa febre de carvão ativado, sabe? São promessas instantâneas, né? E a pessoa compra aquilo, né? E o que acontece, na verdade, é uma hipersensibilidade pela utilização errônea desses produtos, sabe? Então, o que seria uma escovação certa? Primeiramente, primeiramente também, eu vou dizer para vocês que a escovação à noite, assim, é essencial. Eu falo para os meus pacientes que você não escovar o dente à noite é cometer um crime. É a mesma coisa de cometer um crime na odontologia. Por quê? Porque a gente tem uma baixa produção ali, tá? A gente diminui essa produção de saliva, então as bactérias conseguem trabalhar bem nesse período da noite, sabe? Então, assim, a probabilidade de dar cárie é muito maior, tá? Então, assim, a gente tem essa escovação, tem que ser de manhã, pós-almoço, antes de dormir, tá? E uma boa higienização, tá? Não é só, principalmente a língua também, gente. Não vamos esquecer da anatomia. De língua. Vamos escovar o dente, tá? Também acho importante a gente falar do uso errôneo de enxaguante bucal, tá? Não é certo, existe indicação para enxaguante bucal, tá? Não é certo você utilizar todos os dias enxaguante bucal. Tem a sua indicação, tá? Então, uma boa escovação, gente, é uma boa escovação que você escova a borda incisal, borda oclusal, face vestibular, palatina, lingual, tá? Um tempozinho adequado de escovação, não é só passar a escova e pronto, e acabou, e usar o fio dental, meu povo. Porque o que acontece? Você escova o dente direitinho, mas aí você não utiliza o fio dental. E aí a alimentação, né, alimento, carne principalmente, fica ali nas interproximal, principalmente de face oclusal. E aí não limpa, não higieniza, gengivite. Fica só parcialmente limpo e aí compromete de toda forma, né, doutora? É, parcialmente limpo, é isso mesmo que você falou. Então, assim, é muito importante a gente utilizar o fio dental, né? Ninguém tem que varrer e passar o pano, meu povo. Vão anotando as dicas aí, dicas importantíssimas. Você acha que as pessoas ainda subestimam a escovação e o uso do fio dental, né? Sim, claro. É por isso que existem muitos consultórios lotados aí de paciente, né? Não é só uma escovação, né, gente? É uma questão de conscientização, né? É tão subestimado que eu tenho certeza que se a gente fizer um estudo de campo aqui, a maioria tem cárie aí por aí, né? É uma questão complicada. Tem algum erro clássico que você vê todo dia na clínica sobre a escovação? Não diria erro, porque eu acho que é assim, aí a gente entra na questão que você falou, subestimar, né? Tem muita gente que ainda dorme sem escovar o dente. Pasme, aí eu acho legal, sabe o que acontece? É lindo. Olha, a galera que é dentista vai se identificar aqui agora. Todo paciente que chega até você fala, doutora, eu escovo o dente todos os dias, 3 vezes ao dia. Todo paciente fala. Quando a gente abre lá, umas 10 cáries lá para 8 cáries. Então, de lei. A gente vê muito. Então, gente, bora falar a verdade. Aos pacientes, bora falar a verdade que a gente sabe. Não dá para enganar um dentista. Não dá, não. Vamos para a próxima. Doutora, se você pudesse dar um conselho para evitar que um paciente precise de um procedimento endodôntico, qual seria o principal? Escovar o dente, velho. Escove os dentes. Escove o dente que aí não dá endo, né? Mas aí a gente entra para uma questão. A endodontia não está relacionada só a um processo patológico, tá? A gente tem diversas causas aí para ocasionar uma endo. Até por um processo traumático. Então, o que acontece? Às vezes, chega muito paciente pra gente com necrose pulpar, com abscesso, porque levou uma queda. Ou, olha só, um tempo desse eu peguei um caso de um paciente que levou uma queda quando criança, e aí chegou no consultório reclamando do dente, tá? Que sentia que o dente estava crescido, né? O relato dele. E aí a gente vai investigando e até que acha a causa, né? Então, quando a gente fala de endo, muita gente associa ao processo patológico em si, mas por muitas vezes ainda tem vários fatores ocasionados, né? Tipo trauma, contato prematuro também, por isso a importância da gente, como dentista, não deixar esses pontos de contato aí. Porque é o ditado, né? Tanto é aquele ditado?
Isso, é aquele ditado lá. Mas o que acontece? Basicamente, vamos lembrando desse ditado aí. Olha só, o que acontece? O que é o contato prematuro? Você deixa um ponto alto, aquele contato bate, meu povo. E aí, um dia, né, pode levar a um processo de necrose devido ao trauma, tá? Então, é muito importante a gente entender que a endo não está relacionado só a processos patológicos de micro-organismos. Tem várias causas aí que pode levar a endo, inclusive o trauma é uma delas. Realmente. Quais são os métodos de prevenção mais eficazes para os problemas pulpares? Escovação, selantes, dieta, fluoterapia, do seu ponto de vista? Para evitar que o dente tenha canal, a evolução, gente, olha só, hoje, né, não falamos só de escovação, hoje a gente tem um problema na humanidade, eu poderia dizer que é a questão da ansiedade, né? Com a ansiedade veio o que? O bruxismo, né? Veio o apertamento do dente, né? Que, inclusive, hoje em dia tem até um aplicativo que manda, se você, durante o seu dia, fala assim, relaxe, para de morder, de apertar os seus dentes, relaxe a mandíbula, tá? E aí, uma das questões que eu posso dizer é isso também, a gente tentar diminuir essa ansiedade, tentar diminuir esses apertamentos, obviamente a questão da escovação também, tudo isso são processos que vão facilitando para a gente evitar não ter só problema na endo, como qualquer outro problema, tipo DTM, né? Que é a disfunção temporomandibular. Então, assim, gente, é uma complexidade ali na odontologia que a gente precisa nortear o paciente. E é complicado. Uma série de fatores, né? É complicado porque a mesma forma que a gente ajuda o paciente, às vezes a gente não se ajuda, né? É verdade. Eu, por exemplo, tenho muito apertamento. E aí é complicado, gera trinca de esmalte, né? A trinca de esmalte gera sensibilidade. É um grande problema. Coisa que vai acarretando a outra, né? Isso. Existe algum comportamento que você, como endodontista, gostaria que todo paciente adotasse durante o dia, durante a rotina? A higienização. Gente, é batido, né? É batido, né? Mas não tem como, é a higienização, gente. Primordial. Porque, olha só, se você tem uma boa higienização, você já evitou esse canal, essa endo pelo processo patológico, que é o que a maioria tem, não é verdade? Porque o trauma, bora se dizer, se você é uma pessoa tranquila, é mais difícil ocasionar, tá? Então, gente, aí é que entra a questão, né? É só escovar o dente. Mas a população, a grande maioria, não sei se é por tempo ou algo do tipo, não escova o dente, gente. E aí leva a endo. Então, assim, é uma questão de conscientização mesmo, tá? Que o pior é que tem, não é? Só que a galera não pega isso pra si, né? E aí, graças a Deus, muita gente vai me pegando, né, gente? Pra ensinar, ele vai gerando ganhar dinheiro, né? Os nossos futuros empregos, o emprego da doutora. Agora, entrando na parte da endodontia. Quando falamos em endodontia, muita gente pensa que é apenas canal. Mas o que realmente envolve essa especialidade? Olha só, aí entra a minha paixão, gente. Eu falaria dias e noites aqui sobre a endodontia. Quando a gente fala de endodontia, a gente está falando de uma complexidade do sistema radicular, tá? E assim, é muito complexo, tá? Porque cada dente tem sua raiz, tem um canal principal. Só que o que a gente tem que entender da anatomia? A gente tem um canal principal, tá? De dentina ali. Só que, eu já até falei isso dentro de aula, a gente tem dentro dessa dentina túbulos dentinários. Então você não tem que tratar só o canal principal, tá? Porque a bactéria, ela não está só dentro do canal principal. A bactéria, ela consegue penetrar dentro desses túbulos dentinários. E aí é que gera o problema. Por quê? Porque o endodontista vem com a lima dentro do canal principal. Essa lima, ela não entorta a ponto de penetrar nos túbulos dentinários. Ela atua no principal. Mas aí a gente tem uma bactéria que penetra nas ramificações do dente. Bem, e aí é o que a gente pensa, eu vou pegar uma liminha dentro do canal, vou instrumentar, acabou a endo. Não, gente, a gente tem uma complexidade. Hoje a gente já sabe que a irrigação com hipoclorito
ou clorexidina é tão importante quanto a instrumentação. Por quê? Porque a irrigação vai chegar aonde a lima não toca. Só que aí entra um problema muito maior, né? Hoje a gente já sabe com o estudo de Petris que a gente fazendo a instrumentação, tudo certinho, só com a instrumentação a gente não toca em todas as paredes do canal. Porque aí a gente tem que lembrar da anatomia. Terço cervical a gente tem um diâmetro, terço médio a gente tem um diâmetro e terço apical a gente tem um diâmetro. Então, o que Petris fez? Fez um estudo da análise de tudo isso aí e viu que 30% já não é tocado das paredes do canal. De novo, vem a importância da irrigação. Qual é o problema da irrigação agora? A gente já sabe que a lima não instrumenta tudo. Qual é o problema da irrigação? A gente mede os túbulos dentinários em micrômetros. A gente tem estudo em que o hipoclorito consegue penetrar ali em 450 micrômetros. A gente também tem estudo que as bactérias conseguem penetrar até 900 micrômetros. Então, raciocina comigo. Existe um grande espaço em que o líquido penetra, tá? Mas que não consegue atingir a bactéria. E tem diversos estudos aí na literatura, gente, falando sobre isso. É uma área muito vasta para ser estudada. E aí existe a complexidade também quando essa bactéria passa do limite apical e chega ali em questão de ligamento periodental e consegue ultrapassar o forame. Aí acontece o processo de reabsorção, tá? Acontece o processo de fístula, que o paciente chega para ti e fala: olha, doutora, tem uma espinha na minha boca. E aí você drena. Gente, eu sei que é meio complicado, né? Mas assim, você drena e o que sai desse dreno é justamente um pus, é um pus mesmo, tá? Por isso que eles chamam de espinha. Então sai pus, muito pus, sabe? E quando a gente consegue drenar é ótimo, mas tem casos que a gente não consegue drenar. E aí a gente usa antibióticos, usa um aparato terapêutico para tentar ajudar esses pacientes. Mas assim, gente, eu sempre falo isso, não é só um canal, tá? A gente não pode... alguém pegar um telefone e falar assim: olha, quanto que é um canal de tal? Não sei, eu não avaliei, eu não sei qual é o diagnóstico. Outra coisa que eu falo sempre também é que você ir num consultório e falar é canal, isso não é diagnóstico, tá? Quando você vai num médico ou num cardiologista, ele te fala: olha, você tem essa doença aqui na válvula mitral, alguma coisa tipo problema do miocárdio, e a doença é essa. Mesmo assim, é na endodontia. A gente tem pulpite irreversível, a gente tem pulpite reversível, a gente tem necrose, a gente tem abscesso apical crônico, a gente tem abscesso apical agudo, a gente tem diversas patologias que são necessário diagnóstico. Com aquele diagnóstico, a gente monta um plano de tratamento para aquele paciente, tá? Então não é só um canal, é diagnóstico e cada diagnóstico precisa de um tratamento específico. Nem todos os canais são tratados, né, da mesma forma. Da mesma depende forma. da proporção, né? E do paciente, Do né? paciente. Da patologia. Às vezes o paciente tem comorbidade, você não atende paciente com comorbidade da mesma forma que você atende um paciente de estado saudável, né? Então existe todo esse cuidado aí. Essa individualidade para cada paciente, né? Perfeito. Por que você acha que o tratamento de canal ganhou essa fama de vilão? Sendo que hoje é muito mais tranquilo, né? De certa forma. Essa é uma excelente pergunta. Isso é muito complicado, isso é muito real. Assim, eu sou professora de graduação, né? Eu estou na Uninorte ali tem um tempo, e lá a gente já está atuando nas clínicas. Então a gente pega paciente, assim, muitos pacientes lá, a rotatividade é muito grande. E assim, eu já tive paciente que chorou na cadeira. Eu já tive paciente que não quer fazer endo e chora. Eu já tive paciente que, se você vê o paciente se tremendo, só de escutar a palavra canal. Só que hoje, gente, a endodontia mudou, a endodontia é surreal. Hoje a gente já tem instrumentos mecanizados para fazer isso, tá? A gente tem o rotatório, a gente tem o localizador apical, a gente tem microscópio. Então a gente tem um aparato muito grande. Outra coisa, você vai realizar um tratamento de canal, não é para você sentir dor. Você é anestesiado e faz todo aquele processo, tá? Então se você sentiu dor em um procedimento de canal, alguma falha teve no processo anestésico ali, tá?
mas de fato não sente dor. Hoje a gente já tem muitos instrumentos para favorecer todo o protocolo de atendimento, tá? É um protocolo completamente mecanizado, não é mais aquele procedimento arcaico, manualzão ali com a lima manual, tá? Então hoje a gente já tem meios para atender esse paciente mais rápido e finalizar, consequentemente, o tratamento mais rápido, né? Certo. Entrando na parte de medos e mitos da odontologia. Pacientes chegam dizendo, doutor, ouvi dizer que o canal dói muito, como é que você desconstrói isso? Conversa. Assim, eu tenho uma dificuldade um pouco assim de amaciar o paciente ali, né? Eu sou meio brutinha, mas assim, eu converso com o paciente de uma forma que eu dou confiança no meu trabalho. Então, assim, se você dá confiança, se você se põe no seu lugar como profissional e fala assim, eu vou resolver o seu problema, o paciente, você transmitir a confiança do seu trabalho, que você é capaz de resolver o problema, seguro, né? Ele vai se sentir seguro. Então, o que eu penso é isso, é transmitir confiança para o paciente e atender ele da melhor forma possível, tá? Então, todo o meu protocolo, quando eu vejo que o paciente já é mais nervoso, eu vou batendo no ombrinho, tá tudo bem? Você tá calma? Olha, nesse momento eu vou fazer isso aqui, anestesia, anestesiei. Olha, nesse momento, ó, bato no ombrinho, ó, nesse momento eu vou usar essa lima aqui e a gente vai instrumentar. Sentiu alguma coisa? Não sentiu? Bora continuar. Ó, vou irrigar, a gente faz irrigação com hipoclorito, é muito complicado, né? Porque se acontece extravasamento, é um grande problema, né? É um grande problema. Então a gente faz uma irrigação mais com segurança, pega um soro primeiro, irriga, vê se ele tá sentindo alguma coisa, não sentiu? Aí eu venho com hipoclorito, ó, tô irrigando aqui, sentiu alguma coisa? Principalmente com irrigação, toda hora, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tranquilo? E assim, até hoje eu nunca tive uma desistência por isso não, assim, eu pego o paciente muito nervoso, mas eu consigo... Consegue conduzir. Consigo. Eu acho que principalmente do profissional é transmitir a confiança no trabalho, né? É verdade. Tem que transmitir confiança. Agora, na parte de tecnologia e modernidade, a endodontia hoje é totalmente diferente de 20 anos atrás, né? Teve uma evolução. E quais as tecnologias mais mudaram a sua rotina como endodontista? O rotatório, gente. Rotatório e localizador apical. Assim, eu diria que o localizador apical. Porque a gente tem que fazer uma radiografia com a lima dentro do canal para medir, né? A gente fala que é a odontometria para achar o valor de X ali, para achar o comprimento que você vai instrumentar o dente. Vê o localizador apical. O localizador apical é um aparelhozinho pequenininho. Aí você tem todo um sistema elétrico, coloca a lima dentro do canal e ele te dá o comprimento. Aí você ultrapassa lá a questão do forame, retorna, ele vai dar 0. Você pega a sua régua e mede. Então, assim, isso aí foi um grande achado. Foi surreal. Então, assim, é muito bom porque ele tira uma etapa de radiografia. Porque a endo, toda hora tu tem que estar radiografando. Então, vê o localizador e te deu tempo, né? Porque tu não vai ter que revelar, tu não vai ter que tirar teu paciente da cadeira para o raio-x, né? Então, assim, o localizador apical te deu essa façanha aí. O rotatório também, porque hoje a gente tem rotatório com até 950 RPM de velocidade, tá? E aí a gente consegue fazer uma instrumentação muito rápida, né? Claro que, bora lá, instrumentação rápida quando a gente está falando de um canal retinho, de um canal ali bonitinho, volumoso e tal, fácil. Quando a gente está falando de canais que tem uma curvatura acentuada, aí não é tão rapidinho assim não, meu povo. É mais complexo. Você acha que o uso do microscópio, localizador apical e instrumentação mecanizada é o futuro ou já é o presente? Já é o presente. Assim, eu diria que o microscópio é mais complicado devido ao valor, né? Assim, é bem mais caro. Então, assim, talvez não seja a realidade de todos os endodontistas, mas o rotatório e o localizador apical já é presente. Boa parte já é presente, boa né? parte. Inclusive, até uma dica aí, olha, quem não quiser comprar, por exemplo, um da Easy, que é mais caro, um da MK Life, a gente tem os do Mercado Livre aí, meu povo, né? Do AliExpress também funciona. E já dá para adiantar muito trabalho aí, né? Verdade, que não tem que eu caçar com gato, né? Funciona, acredita que funciona.
Agora, na parte de conselhos para nós estudantes, que conselho você daria para um estudante que tem medo de entrar nessa especialização da endodontia? Que tem medo. Olha, eu acho que quando você vai escolher uma especialidade, eu diria, na verdade o conselho que eu dou é, na hora de você escolher sua especialidade, eu acho que assim, você tem que gostar. Você tem que gostar, porque o medo, a prática, você vai perdendo. E é bom que tenha medo, porque o medo, gente, ele não vai, aliás, não pode deixar o medo te impedir de fazer. Mas o medo, ele é bom no sentido que, você vai com mais cuidado, não é verdade? Agora, quando você vai afoito no negócio, né, pode ser que dê erro ou outro. Mas o medo te dá uma segurança. Vou com mais cuidado, mas nunca deixar o medo te impedir de fazer, tá? Então, assim, quando a gente vai escolher uma especialidade, a gente tem que gostar, minimamente gostar. Ou, no meu caso, eu criei raiva. Porque assim, amor ao ódio. Foi assim, eu botei na cabeça que eu tinha que aprender endodontia. Porque na faculdade eu conseguia fazer, mas era muito difícil. Era muito difícil. Aí eu fiz a especialidade. Também achando difícil. E o medo sempre presente comigo, tá? Até hoje eu tenho medo. Então assim, até hoje o meu cuidado é surreal. Principalmente na cirurgia de acesso. Tá? Então, assim, até hoje o medo me acompanha, mas nunca deixei de fazer. E, assim, mas assim, hoje a endodontia é minha paixão, eu estou finalizando meu mestrado já, em endo também, na Mandic. E, assim, tudo fica mais fácil quando você gosta, porque quando você vem, no meu caso, quando, sei lá, acho um MV2 aí na vida, eu me sinto feliz, consegui. E são coisas simples na endodontia, mas que para quem gosta é uma grande coisa. Vim aqui falar da endodontia, para mim é muito prazeroso. Então, quando você gosta, tudo flui, né? Quando você vai trabalhar com aquilo que você gosta, fica mais fácil. Já pensou você acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar numa coisa que você não gosta? Não é mais difícil? Mas quando você escolhe aquilo pelo amor, pela satisfação, tudo fica mais fácil. E o medo, a prática vai vencendo. Com o tempo, né? Com o tempo. Verdade. Quais habilidades e técnicas que fazem um bom endodontista? Quais habilidades e técnicas? Olha, assim, eu acho que cada profissional trabalha de uma certa forma, né? Cada profissional tem a sua técnica. Hoje a gente tem uma briga muito grande na endodontia, até hoje, né? E a gente já sabe que hipoclorito e cloroxidina limpa tanto quanto. Mas essa briga ainda está aí nos congressos de CIOSP, CBEDO, enfim, é uma briga que é instalada aí. Mas cada profissional tem o seu protocolo, né? Eu tenho o meu protocolo, inclusive eu tenho um curso também, já graças a Deus, lá eu ensino um protocolo, né? Um determinado protocolo. Então, não existe um melhor ou pior. Existe o protocolo de cada profissional e eu acho que o que é importante desses protocolos é você entregar um canal com uma obturação mais perfeitinha possível, tá? Que você tenha feito um processo de instrumentação muito bom e que tenha feito um processo de irrigação muito bom, tá? Que é o difícil, tá? O que acontece? Você pular uma etapa ou outra ali da endodontia, você vai pegar o resultado disso, tá? Ocasionar um flare-up para o paciente, ou então mais na frente, dura, sei lá, 1 ano, o dente volta a doer. E aí o paciente chega, ó, esse dente bem aqui, doutor, ó, esse bem aqui que a senhora mexeu. Que a senhora mexeu, tá doendo. Então, assim, eu digo assim que cada profissional tem o seu protocolo, trabalha da sua forma e o importante de tudo é entregar um bom trabalho para o paciente, né? Para o paciente não retornar com dor aí para você. Doutora, a gente sabe que às vezes o paciente chega lá relatando uma dor e às vezes acaba não sendo sincero sobre escovação, até mesmo sobre a rotina dele que vai influenciar aquilo, né? Me fala uma experiência sua, como é que é a forma que você aborda esse tipo de situação? Eu
quero deixar bem claro aqui, gente, a importância do paciente falar a verdade. Olha só o que a gente tá falando aqui. Do paciente falar a verdade para o profissional que vai atender ele. Seja na odontologia, na enfermagem ou médico, olha só. O que acontece? Existe muitas pessoas com problema cardiovascular, problema no coração ali, pressão alta, e a galera omite a informação, sabe? E é algo muito sério, gente. Olha só, mais uma vez, eu estou dentro do processo da graduação ali, e tanto no meu consultório também, a gente vai marcar uma exodontia, né? Uma exodontia mais complexa ali, de um terceiro molar inferior. O paciente assina o documento dizendo que ele não tem comorbidade, que ele é saudável. A gente vai aferir a pressão do paciente 19, tá? É claro que a gente tem um pico ali de ansiedade, mas tem pacientes que têm esse problema, que sabem e que às vezes realmente não sabem. Então a importância da gente ter um aparelho de pressão para aferir a pressão dos pacientes é muito importante antes da gente realizar esses procedimentos, justamente por não confiar muito na informação que o paciente te dá. Eu, por exemplo, já tive uma paciente que a gente atendeu também fora de consultório, que ela assinou o documento: eu não tenho comorbidade nenhuma, eu sou saudável. Tá, fomos fazer uma cirurgia, no caso dela, se eu não me engano, era um terceiro molar superior. Quando eu finalizei a cirurgia, a paciente deu uma crise finalizei, suturei, tava tudo ok, ela só tava deitadinha assim, organizando, quando eu virei, a paciente deu uma crise de epilepsia, entendeu? Então, assim, foi uma crise que não foi rápida, e assim, pra mim, eu fiquei muito assustada. E aí eu lembro como se fosse hoje, né? Isso já tem um tempinho. Foi logo assim quando eu formei. Aí quando o marido dela chegou, ela olhou assim e falou assim: de novo? Então assim, foi omitido uma informação, tá? Ela disse que era saudável e ela tinha tido uma crise na semana anterior do procedimento. Então a gente tem meios de atender esse paciente, né? Outra vez também, eu já fiz curso pelo Barros Barreto lá em Belém, né? Curso de cirurgia oral menor. Eu tive uma paciente que ela sabia da informação que ela tinha problema de pressão. No caso, ela sabia, depois ela falou pro meu professor que realmente tinha, mas ela disse pra mim que ela era saudável. Fui aferir a pressão 19 por não sei quanto, na época eu não lembro, mas era muito alta a pressão dela. E aí a gente tem um problema, né? Porque imagina, a pressão já está alta, ela produz uma adrenalina endógena. A gente vem com uma adrenalina do anestésico. Então, vai aumentar a pressão daquele paciente. Então, você pensa que você está aplicando um anestésico numa paciente que está com a comorbidade ok. Você vem com 2, 3, 4 tubetes ali, pode ocasionar um problema muito maior para o seu paciente, né? Aí morre você e o paciente ali do susto, né? Então, assim, gente, é muito importante a gente dar essa pressão no paciente para eles falarem a verdade, tá? Já tive casos também que aí é uma questão, eu até falo assim que foi muito complexa. A gente estava no meio do nada, assim, tinha que fazer esse tratamento, né? Tinha que fazer a exodontia. E o paciente sabia que tinha comorbidade, eu não tinha como aferir a pressão, mas fiz a hexa. Aí ele olhou para mim e falou assim: doutora, eu tenho um problema de pressão altíssima, mas se eu falasse, a senhora não ia me operar. Então, assim, gente, a gente tem que também falar sobre a importância do paciente falar a verdade. Olha só, a gente tem que ensinar o paciente a falar a verdade, não minta. Porque a gente não vai deixar de atender o paciente por ele ter uma comorbidade. Muito pelo contrário, aí entra a questão do cuidado. Mais cautela, né? Isso, a gente pode ter um pouquinho de receio, de medo, pode, mas a gente não vai deixar de atender. Muito pelo contrário, a gente vai criar meios para atender aquele paciente muito melhor, com mais segurança. Tanto para ele, principalmente para ele, porque é a vida dele, quanto para nós, né? Porque tem a questão da nossa vida profissional e a vida propriamente do paciente. Humano, né? É verdade, porque alguns não sabem, outros omitem por achar que não vai ter tanta importância em relação aos dentes, né? Sendo que tem total influência na saúde dele, né? Algum problema
respiratória, até porque o dentista entra com medicação. Isso, ansiolítico, né? A gente cardio. entra com pacientes que têm pico de ansiedade, a gente entra com ansiolítico antes, né? Hoje em dia a questão terapêutica e de fármacos abraça muita gente, né? A gente consegue prescrever muitos medicamentos para ajudar nos nossos tratamentos, né? E eu acredito que o que falta às vezes é uma conversa mais sincera entre paciente e o dentista mesmo, tá? E a importância, a gente sabe, gente, que tem muito casos de morte na odontologia. E geralmente esses casos de mortes aí, infelizmente, estão associados à quantidade de uso de anestésico, tá? E aí indifere, né? Quando o paciente tem problema cardiovascular é muito complicado, ou se a gente utiliza uma grande quantidade de anestésico, mesmo que o paciente tenha comorbidade, não tenha comorbidade, também é uma questão muito complicada ali que pode ocasionar a morte do paciente. Então, assim, é a vida do paciente, né? Ele precisa ter uma conversa muito sincera na anamnese ali, tá? Então, assim, tem várias histórias aí que a gente tem que tomar cuidado aí. E, assim, uma coisa que eu falo pra gente já, profissional, é que a gente não pode confiar muito no paciente, não. Tenha o seu aparelho de pressão ali do seu ladinho. Qualquer procedimento que vá precisar anestesiar, aferir a pressão do paciente, tá? Correto. Então é isso, pessoal. Doutora Brenda Evelyn, muito obrigada. Obrigada por essa conversa leve, enriquecedora, que vai agregar para nós, acadêmicos, e para quem está assistindo também, para os demais profissionais da área. Tenho certeza que quem ouviu vai levar muito conhecimento, muitas informações, vai pensar 2 vezes antes de deixar a escova e o fio dental de lado, né? E você que acompanhou a gente até aqui, siga o nosso podcast, aguarde os próximos episódios e até mais!